Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Naman, aí pelas palavras. A palestra que eu preparei hoje, né? Então, queria agradecer as pessoas que estão aí com a gente ainda, já 18 horas, quase 18 horas e 10. Então, soro no parquinho, vigiando o comportamento das proteínas. Queria começar agradecendo ao professor Juan, meu colega de departamento, pela reunião de brainstorming para a gente poder pensar nesse título, né? Eu queria um título que fosse que trouxesse uma anedota, mas não se engane, a gente vai falar bastante de ciência. Coloquei aqui no slide já um balançozinho aí entre uma beta-lactoglobulina e um dímer de beta-lactoglobulina. Não vai ser hoje que a gente vai falar desse equilíbrio de fato que existe, né, entre a beta-lactoglobulina monomérica e a beta-lactoglobulina no seu estado dimérico, em função do pH, em função da concentração, enfim. Mas a gente continua, né, nessa apresentação, e espero que vocês consigam entender ao longo aí da apresentação qual é a razão da escolha do título, né? E por que faz sentido esse título. A gente continua mais ou menos no mesmo registro do que o Arlan acabou de conversar com a gente. O Arlan falou bastante de impacto de morfologia de partícula em tecnofuncionalidade. Aqui a gente entra nessa perspectiva, mas diminuindo a nossa escala, né? Então a gente não está falando numa escala de partícula de pó, a gente está olhando numa escala de proteína, né? Então, das estruturas proteicas. Aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos, eu coordeno o grupo de pesquisa de propriedades tecnológicas e funcionais de proteínas alimentares, né? Que uma imagenzinha está até um pouco desatualizada aí da concentração dos esforços, né? Que são os estudantes de pós-graduação do programa de pós-graduação em Ciências de Alimentos. A distribuição desses estudantes, né? Então, o quanto a gente está olhando para diferentes fontes proteicas, né? Então, notem que tem aí no grupo de pesquisa uma grande concentração de trabalhos que são desenvolvidos olhando para proteínas lácteas, né? Então, aí, atividades que estão mais relacionadas ao core, de fato, aí do Inova Leite. Deixa o QR Code aqui para aqueles que tiverem e o site, né, do grupo de pesquisa, foodproteinsunicamp.com, para aqueles que tiverem um pouco mais de interesse de entender algumas atividades e conhecimento e discussões, né, técnico-científicas que a gente conduz aqui, então podem acessar lá e tem uma série de informações. Mas, bom, voltando aí para o nosso título, né? Como eu falei, a gente muda de escala aqui. E diferentemente do que acontece, vamos imaginar, e eu peguei aí para a anedota, diferentemente do que acontece em um reality show, né? Que a gente tem várias câmeras, vários microfones para a gente poder monitorar completamente tudo que está acontecendo no programa, né? E não perder nada. Tem lá o pay-per-view 24 horas, etc. Quando a gente trabalha com partículas como as proteínas do soro de leite, né, que a gente muda muito de escala, aqui eu tenho uma distribuição de tamanho de partícula de um WPI, então isólodo proteico de soro de leite reidratado, né? Notem que a gente tem partículas, uma grande concentração de partículas, né, inferiores a 10 nanômetros. Então a gente está falando de partículas bastante pequenas que vão ter no nosso ambiente, em função das nossas condições reacionais, comportamentos diversos e comportamentos potencialmente complexos. O que acontece é que a gente não tem, ou a gente tem uma dificuldade grande de monitorar o comportamento dessas moléculas, né, uma dificuldade analítica mesmo, de monitorar de forma direta o comportamento dessas moléculas. Então, bom, mesmo microscopia, né, se a gente pensa nas microscopias com uma resolução suficiente para a gente poder enxergar esse tipo de partícula, em geral, essas técnicas microscópicas, elas vêm com um preparo de amostra. E esse preparo de amostra, então, tirar o nosso material das condições reacionais que nos interessam, ou das condições nativas que nos interessam, e levar esse material para as condições que a gente precisa para observação, seja aí por aspersão de ouro, por exemplo, por fixação em um suporte específico, né? Isso já pode potencialmente alterar as características, né, dessas partículas que a gente está enxergando. Então, o que a gente usa como artifício, como estratégia, é que a gente vai, então, avaliando alguns aspectos do meio reacional aí dessas moléculas, alguns aspectos, às vezes, indiretos dessas moléculas, a gente traduz esses aspectos indiretos de propriedades dessas moléculas para a gente poder tentar entender o comportamento dessas proteínas.
Aqui, né, então trouxe um cromatograma também de um isolado proteico de soro de leite, né? Então aqui é um cromatograma de cromatografia de fase reversa. Então o que acontece nessa análise é simplesmente que a gente tem uma interação hidrofílica hidrofóbica, né? Então a gente tem uma resina, uma coluna, né, que tem uma característica hidrofóbica, e a gente tem uma interação hidrofóbica dessas nossas proteínas com a nossa coluna, e depois a gente muda as nossas condições do meio durante a eluição, para a gente poder, então, liberando as nossas proteínas, né, em função da intensidade da interação dessas proteínas com a nossa coluna. Então, é um perfil um pouco clássico do que a gente obtém para um isolado proteico de soro de leite, né? Então, a gente tem aí a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina, né, as duas proteínas majoritárias do soro de leite. A gente tem um picozinho pequenininho aqui, ó, que representa a BSA, né? Então a gente tem aqui para beta-lactoglobulina, por exemplo, a gente tem dois picos principais diferentes, né? Esses dois picos principais é porque a gente tem algumas variantes, né? Então, na sequência de aminoácidos da beta-lactoglobulina, né, a gente tem duas principais presentes no leite bovino, né, a A e a B. A gente tem uma diferença nessas duas variantes, apenas de 2 aminoácidos, aí nos 162 aminoácidos, apenas 2 se diferenciam. Isso é o suficiente para, nessa análise, a gente observar um comportamento diferente. E a alfa-lactoalbumina, a gente também tem algumas potenciais variantes. Bom, cada uma dessas proteínas, né, ela tem uma estrutura, então aqui a gente está falando para todas as três, né, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e BSA, a gente está falando de proteínas globulares. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a estrutura que essas proteínas elas adotam nas condições nativas, né, então a gente está falando de proteínas lácteas, então no leite, a estrutura que essas proteínas adotam naturalmente é uma estrutura que tem uma tendência esférica ou elíptica, né? E elas têm uma estrutura definida, né? E a estrutura nativa dessas proteínas, a gente encontra modelos como esses que eu trouxe aqui para vocês, né? Modelos que mostram como é a estrutura, então como lá no momento, né, pós-síntese, no leite, né, sem nenhum tratamento, como essas proteínas vão estar presentes. E notem que a gente tem diferenças, né, diferenças estruturais, já se a gente pensar em tamanho, né, aqui a gente está falando a BSA é uma proteína muito maior em tamanho do que a beta-lactoglobulina e a alfa-lactoalbumina, né? A alfa-lactoalbumina é uma proteína de 14 kilodaltons, a beta-lactoglobulina ela tem 18 kilodaltons, e aqui, né, na BSA a gente está falando de uma proteína de 66 kilodaltons. Então, a gente tem uma diferença de tamanho, e a gente tem uma diferença também na organização que os aminoácidos da sequência de cada uma dessas proteínas se organiza. E é nesse ponto que eu queria discutir, né, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Bom, como na apresentação do Arlan agora há pouco, né, ele falou muito bem, né, pó não é só pelo fato de estar numa forma de pó que o pó vai ser igual, né? Então a gente tem um efeito dessa morfologia dessas partículas, que essa morfologia vai ser completamente dependente, como ele apresentou na palestra, dependente do processo aplicado para a obtenção dessas partículas, né? Isso vai impactar o comportamento desse pó. Aqui a gente tem o mesmo raciocínio, só que diminuindo um pouquinho a escala, né? Ao invés de olhar para a partícula, a gente está olhando para a molécula, né? Em função da estrutura adotada por essas moléculas, a gente pode ter comportamentos potencialmente diferentes. Bom, para a apresentação eu trouxe um exemplo, né? A gente vai falar um pouquinho de como juntar pistas para enxergar alterações estruturais que a gente pode ver na beta-lactoglobulina e como isso pode, ou não, dependendo do tipo de fenômeno, modificar o comportamento dessa proteína. Os resultados que estão apresentados aqui ao longo da apresentação, né, eles são fruto de alguns trabalhos aí, de trabalho de mestrado da Mariana, o trabalho de mestrado do Martim, o trabalho de iniciação científica da Ana Luísa, né, que concluíram os trabalhos aí, tanto a Mariana quanto o Martim defenderam o mestrado esse ano e a Ana Luísa terminou o projeto igualmente esse ano. Então é um compilado de algumas dessas informações aí ao longo da apresentação. Bom, de novo, né? Então, a gente vai falar da beta-lactoglobulina. A beta-lactoglobulina, como eu falei, proteína majoritária do soro de leite bovino, né? É uma proteína bastante importante porque, como ela é uma proteína que está presente no soro de leite bovino em grande quantidade, né? Algumas das propriedades de cunho molecular que acontecem, dependendo do tipo de processamento, com uma matriz como o isolado proteico de soro de leite, elas têm, então, um impacto. O comportamento da beta-lactoglobulina tem um impacto bastante grande no que a gente observa
no WPI, por exemplo, mesmo sendo uma matriz um pouco mais complexa com outras proteínas. Essa é uma proteína de 162 aminoácidos. Então, a gente conhece quem são esses aminoácidos. E na estrutura nativa dessa proteína, né, esses aminoácidos eles estão organizados de forma aí a gente consegue observar, né, na estrutura terciária da proteína, né, a gente tem regiões que se arranjam, né, como alfa-hélices, regiões onde a gente tem folhas beta, como aqui, né, e já havia comentado, né, essa proteína, ela tende a formar dímeros não covalentes. Essa folha beta aqui, ó, ela é capaz, em determinadas condições, em função do meio reacional, né, no pH próximo da neutralidade, a gente tem um equilíbrio muito mais deslocado para a formação do dímero não covalente do que para o monômero, né, embora a gente tenha sempre um equilíbrio entre as duas estruturas, né, a gente consegue ter uma aproximação dessas moléculas, né, formando, através aí dessa folha beta aqui, esse dímero não covalente. Bom, queria chamar a atenção, além disso, da sequência de aminoácidos, né, queria chamar a atenção para duas coisas específicas, né? Então, uma delas é a presença, então cada letrinha dessa é um resíduo de aminoácido, e a gente tem na beta-lactoglobulina 5 resíduos, né? Então a gente chama de resíduos de aminoácidos, os aminoácidos fazendo parte aí de ligações peptídicas, então compondo as proteínas, a gente tem 5 resíduos de cisteína. Cisteína é esse aminoácido aqui, olha. Então notem que a gente tem o grupo ácido carboxílico, o grupo amina, e a gente tem esse grupo SH, que é o grupo sulfidrila. Esse grupo SH ele é bastante reativo, sobretudo durante e após, né, em consequência de tratamentos térmicos. Esse grupo, né, SH, ele é capaz, então, duas cisteínas são capazes de interagir entre elas a partir desse grupo SH, formando, né, o que a gente chama de cistina, que é essa nova estrutura, né, então, com a ligação de 2 aminoácidos, 2 cisteínas, né, formando uma ligação de sulfeto. Né? Então, a gente tem uma ligação nos radicais desses 2 aminoácidos. A beta-lactoglobulina possui 5 resíduos de cisteína. Então, notem que a gente tem esse resíduo de cisteína que está interagindo com esse outro resíduo de cisteína, formando uma ligação de sulfeto. Esse outro resíduo de cisteína aqui, ele está interagindo com esse resíduo de cisteína, formando uma outra ligação de sulfeto. Notem que a gente está falando de ligações covalentes, então ligações de grande energia, né? A gente precisa fornecer bastante energia para o rompimento dessas ligações. E essas ligações de sulfeto, elas são muito importantes na estruturação da nossa proteína. Mas a gente tem igualmente uma cisteína que está livre, né, que apresenta um grupo SH livre. Bom, eu estou falando disso tudo, né, porque esse é um dos pontos que nos permite monitorar como está, né, então, qual a configuração que a nossa proteína ela vai adotar em função, por exemplo, de algum tratamento. Um outro ponto importante é como a gente tem no leite e no soro de leite, né, então no leite a gente tem um ambiente predominantemente aquoso, né, e no processo de síntese dessa proteína ela é sintetizada em um ambiente igualmente predominantemente aquoso. O que a gente tem na estrutura nativa dessa proteína é que todas as regiões de caráter hidrofóbico tendem a se direcionar para o centro da estrutura proteica, justamente porque a gente tem, então, para se afastar, né, não é termodinamicamente interessante para eles interagirem com água, então a gente tende a ter esse efeito aí, né, então, de aproximação entre esses resíduos, para eles poderem se afastar do ambiente aquoso. Bom, esses são alguns pontos que a gente consegue monitorar, e eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder falar a respeito disso. Nesses exemplos que eu vou trazendo, o que a gente tentou entender, né, ou trazer pistas mais uma vez, né, fazer algumas análises que de forma indireta nos permitissem entender as modificações ou potenciais modificações na estrutura dessa proteína. Né? Então a gente pegou então uma dispersão de beta-lactoglobulina com 4% em pH neutro e a gente aplicou um tratamento térmico, né, 70 graus Celsius por 5 minutos, e a gente queria entender qual o impacto desse tratamento térmico na estrutura da proteína e como isso poderia, por exemplo, modificar algumas propriedades dessa proteína. Bom, então a gente foi lá coletar algumas pistas, né? Então a gente tentou olhar tanto para o caráter hidrofóbico dessa proteína antes e depois do tratamento térmico, a presença aí desses grupos sulfidrilas, das cisteínas livres, tanto na superfície, então facilmente acessíveis, quanto na proteína depois de desnaturada, e também verificar o impacto da agregação. Bom, para a gente poder verificar a hidrofobicidade dessas proteínas, a gente usa uma técnica, né? Então, com essa sonda, que ela se chama ANS.
Essa molécula, ela é capaz, né, então, quando ela está interagindo com regiões hidrofóbicas de proteína, quando a gente tem uma incidência nessa molécula interagindo com regiões hidrofóbicas de proteína, então incidência de energia, né, então luz aí em 390 nanômetros, a gente tem, essa molécula tem a capacidade de emitir fluorescência num comprimento de 480 nanômetros. Então, a gente consegue, através da excitação dessa molécula nesse comprimento de onda, monitorar o quanto, qual a intensidade de interação dessa sonda com a nossa proteína. Então, lembrando que ela só vai fluorescer, né, ou ela vai fluorescer mais intensamente, se ela estiver ligada a regiões hidrofóbicas da nossa proteína. Então, se a gente tem uma alteração nessa hidrofobicidade na superfície da proteína, a gente vai ter uma maior fluorescência, porque essa sonda vai se ligar mais intensamente com a nossa molécula. E é justamente isso que a gente observa, né? Após o tratamento térmico, a gente tem uma maior intensidade desse índice de fluorescência, esse índice de hidrofobicidade superficial após o tratamento térmico, ou seja, o tratamento térmico nessas condições é capaz, então, de modificar, mesmo que parcialmente, a estrutura nativa da nossa proteína e expor alguns grupamentos hidrofóbicos, né? Então, aumentar a acessibilidade desses grupamentos hidrofóbicos. O que a gente pesquisou igualmente, né? Então, a concentração desses grupos SH livres, tanto livres na superfície, então facilmente acessíveis, quanto totais, sejam eles acessíveis na superfície da proteína ou escondidos no interior da estrutura tridimensional da proteína. É interessante a gente observar, né, que quando a gente olha para os grupos totais, sejam eles livres ou escondidos, né, antes e depois do tratamento térmico, a gente não tem alteração. A gente mantém a mesma concentração desses grupos SH. Ou seja, a gente não tem uma distorção no equilíbrio entre cisteínas e cistinas no nosso sistema, né? Então, entre cisteínas livres e cisteínas interagindo e formando ligações de sulfeto. No entanto, quando a gente observa a acessibilidade desses grupos, então, quão facilmente ou quão mais próximos esses grupos estão da superfície da proteína, a gente observa que após o tratamento térmico, né, a gente tem um aumento aí da exposição desses grupos sulfibrila. Novamente, né, esses grupos sulfibrila, eles são bastante reativos, né, para poder formar durante tratamentos térmicos, ou mesmo, né, em interação com outras moléculas, formar estruturas que possam, então, levar à agregação proteica. Então, a exposição desses grupos sulfibrila na superfície pode impactar a reatividade dessas proteínas. Bom, esses resultados aqui, eles corroboram o que a gente observou há pouco com a hidrofobicidade, né? A gente está tendo um rearranjo da estrutura, mesmo que parcial, e a gente está expondo tanto regiões hidrofóbicas quanto o grupo sulfibrila, que antes estavam voltados para o interior da nossa estrutura nativa. E, por fim, né, a gente avaliou igualmente a agregação, o estado de agregação dessa nossa proteína. Para isso, a gente utilizou uma outra técnica de cromatografia, né, uma cromatografia de exclusão de tamanho. Então, diferentemente da cromatografia de fase reversa, que eu expliquei há pouco, aqui a gente não tem uma interação das nossas moléculas, das nossas proteínas com a nossa coluna. Aqui, né, nessa técnica, a gente tem basicamente uma espécie de filtração, então a gente consegue separar as nossas moléculas pelo tamanho. As moléculas pequenas, elas passam mais tempo dentro da coluna e por isso elas saem depois. E as nossas moléculas maiores, elas passam menos tempo dentro da coluna e elas saem antes, né, nesse processo de eluição. Bom, quando a gente compara o cromatograma que a gente obtém da nossa dispersão sem tratamento térmico, a gente tem esse único pico, que é da beta-lactoglobulina então nativa monomérica, né, que continua sendo majoritário, né, após o tratamento térmico. No entanto, a gente começou a observar a formação de pequenas populações de agregados proteicos. Então, notem aí que, juntando os resultados até agora, a gente tende a imaginar que esses agregados proteicos, eles não são agregados de natureza covalente, né, então a gente não tem necessariamente a participação de ligações de sulfeto estabilizando esses agregados, mas a gente pode inferir que a gente tem, talvez, né, agregados estabilizados por interações hidrofóbicas, justamente porque a gente aumenta a hidrofobicidade superficial da nossa molécula, né? Então, e a capacidade, consequentemente, dela interagir por interações hidrofóbicas com outras proteínas depois do tratamento térmico aplicado. Bom, então, no que a gente discutiu até aqui, né, esse tratamento térmico de 70 graus Celsius por 5 minutos, ele propiciou uma pequena agregação
mas ainda assim a gente tinha uma grande população das nossas moléculas como monômero, e a alteração estrutural induzida pelo tratamento térmico permitiu um aumento da hidrofobicidade superficial e da exposição desses grupos sulfidrila acessíveis, embora não tenha mudado o balanço entre grupos sulfidrila livres e aqueles participando de ligações de sulfetos. Mas e agora? Se a gente tentar olhar para essas proteínas que têm aí, por causa do tratamento térmico, estruturas ligeiramente diferentes, né, nas análises que nós avaliamos, como isso impacta em algumas propriedades ou na forma que essa proteína é capaz de interagir com outras moléculas. Bom, para isso, né, quem mais vem para o play aí, só para trazer aí dois grandes grupos de moléculas que a gente tentou verificar como as diferentes estruturas dessa nossa beta-lactoglobulina iam se comportar na presença tanto de gelatina do tipo A, né? Então gelatina, uma proteína extraída aí da hidrólise do colágeno. Essa gelatina do tipo A, né? Ela é uma proteína que tem um ponto isoelétrico bastante elevado, né? Uma proteína básica, né? Então a gente tem dois tipos de gelatina, do tipo A e a do tipo B. A gelatina do tipo B, ela é uma proteína então produzida em condições de hidrólise alcalina, ela tem um ponto isoelétrico por volta de 5, enquanto a gelatina do tipo A, ela é extraída em condições ácidas, ela tem um ponto isoelétrico superior a 7, né, então de 9,2. Foi essa gelatina do tipo A que a gente usou no nosso trabalho. E a luteína que é um carotenoide, essa é a estrutura da luteína, né? A luteína, né, que é um composto bioativo bastante importante para a manutenção da saúde dos olhos, né? O consumo de luteína tem sido correlacionado com a diminuição de doenças como a degeneração macular, né? Bom, essa molécula é uma molécula bastante hidrofóbica, né? Notem que a gente tem na estrutura da molécula poucos grupos com propriedades hidrofílicas, e a gente tem uma longa cadeia aqui, né, uma longa cadeia carbônica com ligações duplas conjugadas, né, que dão um grande caráter hidrofóbico para essa molécula, mas igualmente capacidade antioxidante, por exemplo, né, a assinatura antioxidante dessa molécula está aqui nessa extensa cadeia de ligações duplas conjugadas. Então a gente foi lá observar o que aconteceria, né, se a gente misturasse tanto gelatina do tipo A com cada uma das nossas formas diferentes aí de beta-lactoglobulina, e depois a gente vai olhar como isso acontece com a luteína. Quando a gente mistura, né, essas duas proteínas, a gente trabalhou num pH de 6,5. Nesse pH, a beta-lactoglobulina, seja ela nativa ou tratada termicamente, então sem tratamento térmico ou tratada termicamente, ela tem uma carga global, né, a proteína está globalmente carregada negativamente. E a gelatina, nesse mesmo pH, ela está carregada positivamente. Quando a gente mistura essas duas, dependendo das condições reacionais, quando a gente mistura essas duas moléculas, a gente tem uma tendência de atração, né? Então, algo de carga negativa se atraindo, né, e vice-versa por algo de carga positiva. E a gente tem aí a formação, né, de uma fase que a gente chama de fase coacervada, que é justamente decorrente da interação dessas duas moléculas. Quando a gente compara o comportamento da beta-lactoglobulina antes do tratamento térmico e depois do tratamento térmico, por mais que a gente consiga observar aí a formação dessa fase coacervada, oriunda dessa interação, né, a quantidade de proteína na fase coacervada antes do tratamento térmico, ela é, independentemente da razão molar de mistura, da razão mássica de mistura entre as duas proteínas, ela é sempre maior para a proteína antes do tratamento térmico do que para a proteína após o tratamento térmico. Então, isso mostra que a interação da gelatina com a beta-lactoglobulina antes do tratamento térmico, ela não ocorre da mesma forma, com a mesma intensidade do que com a beta-lactoglobulina após o tratamento térmico. Se a gente olha agora lá para a luteína, né? Então, se a gente consegue fazer, antes de ir para a bancada fazer experimentos, a gente consegue fazer, então, testes de simulação, né? Então, simulando as nossas condições reacionais, será que haveria uma tendência de interação entre essas duas moléculas, a beta-lactoglobulina e a nossa luteína? E a gente tem, sim, né, a presença de sítios na estrutura proteica potencialmente favoráveis para a interação com a luteína, né? Então a gente observa aí a participação nesse sítio aqui de alguns aminoácidos, alguns resíduos de aminoácidos, né? A isoleucina, que tem características bastante hidrofóbicas, a própria leucina, né? A alanina, né? Então são aminoácidos, alanina aqui, então são aminoácidos que têm características hidrofóbicas, né? Mostrando, né, justamente como a gente está interagindo um composto hidrofóbico com uma proteína, a tendência é que haja justamente interações hidrofóbicas entre eles. Essa interação acontece aí próxima
próximo, né, tá aqui nessa região aqui, ó, próximo de um resíduo de aminoácido triptofano, que é justamente esse resíduo de aminoácido que a gente usa, né, mais uma vez, a gente monitora o que está acontecendo com ele para a gente poder tentar entender o nosso processo de interação. Aqui a gente usa, assim como lá na sonda AMS, fluorescência. A gente, então, excita esse nosso triptofano num comprimento de onda de 280 nanômetros e a gente monitora a emissão de fluorescência. À medida que a gente vai alterando o ambiente em volta desse triptofano pela presença de luteína, a gente vai tendo uma redução da fluorescência desse triptofano. Então, olhe, aqui a gente tem, então, beta-lactoglobulina mais luteína antes do tratamento térmico e beta-lactoglobulina tratada termicamente, mais luteína, né? Então, comparando esses dois comportamentos, essa primeira curva é a fluorescência da beta-lactoglobulina, né? Então, cada uma das duas beta-lactoglobulinas antes da adição de luteína. À medida que a gente vai adicionando luteína, em razão dessa interação próximo aí dos resíduos de triptofano da proteína, né, a gente tem uma redução nessa intensidade de fluorescência. Com esses dados, mais uma vez de forma indireta, né, monitorando esses dados, a gente consegue inferir o quão intensamente essa nossa molécula está interagindo com as proteínas. E nesse caso, diferentemente do que acontece com a gelatina, a gente tem uma interação aqui expressa como a constante de Stern-Volmer, né, uma constante de interação que fala sobre a interação entre essas moléculas. A gente tem algo aí na ordem de 10 elevado a 4 molar a menos 1 nos dois casos, né? Então, apesar dessa desnaturação, essa alteração parcial de estrutura, isso não alterou significativamente a forma com que essa molécula interage com a luteína. Mas e aí, se a gente aumentar o número de atores no nosso sistema, né? E se a gente tiver um sistema aí com a beta-lactoglobulina em diferentes estados estruturais, luteína e gelatina, né? Então a gente fez isso, né? Então a gente consegue verificar aí, né, que a gente tem, bom, aqui na ausência de luteína e aqui na presença de luteína, né, na fase coacervada, né, oriunda da interação da gelatina com a beta-lactoglobulina, a gente tem então a presença de boa parte da luteína. Então, um efeito de encapsulação dessa luteína nessa fase coacervada. E a gente tem uma eficiência de encapsulação maior na ausência do tratamento térmico do que, né, então, na ausência da na beta-lactoglobulina antes do tratamento térmico, do que quando a gente tem a presença da beta-lactoglobulina após o tratamento térmico, não necessariamente pela interação da beta-lactoglobulina nas suas duas formas com a luteína, mas sim da interação dessas beta-lactoglobulinas com a gelatina, né? A gente tem uma maior intensidade de coacervação nesse caso do que nesse caso, mas nos dois casos a gente tem aí capacidades, né, eficiências de encapsulação de luteína da ordem de 80%. Volto aí na mensagem inicial, né, da importância dessa relação entre estrutura e o comportamento das proteínas, né? Voltando no gancho da morfologia das partículas de pó com a tecnofuncionalidade, né, abordada pelo Arlan na última palestra, para as proteínas aqui é o mesmo caso, né? Então, o que a gente observa como comportamento dessas proteínas, ele é dependente do estado estrutural. E a gente pode, né, então, mesmo se a gente tiver uma mesma composição global, vamos imaginar um isolado proteico de soro de leite, uma mesma composição global do teor de proteínas, uma mesma proporção das proteínas compondo esse produto, e talvez, mesmo se eles tiverem partículas com estados de aglomeração próximos, né, se a gente tiver, por exemplo, um histórico de processamento, intensidades de tratamento térmico diferentes no material lá, então no leite, depois durante o processo de produção de queijo, isso pode e vai, né, impactar na estrutura das proteínas, isso vai igualmente impactar no comportamento tecnofuncional desses ingredientes, né? Então, por isso que mesmo a gente tendo lá, olhando duas amostras de WPI de fornecedores diferentes, mesmo após um processo de reidratação bastante exaustivo, né, se a gente tiver, mesmo com as proteínas reidratadas, se a gente tiver estruturas proteicas no nosso meio que sejam diferentes, ainda assim a gente pode observar comportamentos diferentes. Por isso que é importante, né, a gente entender igualmente todo esse histórico de processamento na cadeia de produção desses ingredientes ricos em proteínas do soro de leite, né, o impacto na estrutura, para isso nos permitir, então, direcionar, né, então, fazer um raciocínio de engenharia reversa, né, de aplicações preferenciais ou menos nefastas, né, se a gente tiver uma grande alteração estrutural ou uma menor alteração estrutural.
Bom, só reforçando, né, o professor Antônio na apresentação, no início da apresentação do evento, ele colocou aí as informações do livro, né, que foi fruto do evento By the Way, que foi realizado em 2018. Então, o livro foi lançado em 2020, maio de 2020. O livro está acessível lá no Milk Fund, então vocês podem acessar aí, bom, vocês conseguem encontrar facilmente na página do Inova Leite, mas vocês podem ser direcionados diretamente para o Milk Fund usando o QR Code aqui. E, né, a gente está falando do By the Way 2, né, do Casaína By the Way já tem um tempo, né, a nossa perspectiva era ter realizado esse evento aqui em Campinas em 2020, né, teria sido realizado em maio de 2020, em função da pandemia. A gente chegou a adiar e até falar de uma data agora para o final, então teria sido em setembro de 2021, mas ainda, né, as condições não permitiam a realização de um evento presencial, e a gente considera, né, então, pegando o exemplo do que aconteceu lá no By the Way de 2018, em Juiz de Fora, a gente considera que é muito importante que esse evento aconteça de forma presencial. Então, a gente ainda mantém, né, essa perspectiva de realizar o evento aqui em Campinas, agora em 2022, né, a gente não definiu a data, a gente espera definir uma data no segundo semestre. Se os indicadores relativos à pandemia continuarem evoluindo positivamente como estão, a gente vai conseguir realizar o evento, né? Então, fiquem atentos aí nos nossos canais de comunicação, né, quando a gente tiver uma data, programação, etc., né, para a gente poder falar a respeito desse evento, Casaína By the Way, que vai ser realizado aqui em Campinas. E por fim, né, queria agradecer a atenção de todos vocês aí, já mais de 6h30, né, e queria agradecer igualmente, bom, ao grupo de pesquisa que trabalha aqui, né, o grupo de pesquisa de proteínas que trabalha aqui, os estudantes do grupo de pesquisa, essa foto também precisa ser atualizada, e aos órgãos de fomento, né, então FAPESP, aí os números de processo dos projetos, né, que são conduzidos aqui no laboratório, a CNPq, CAPES e a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, aqui da Unicamp. Beleza? Obrigado.